A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Você que está agora ouvindo a palavra do Senhor por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus. Estamos aqui para aprender da palavra de Deus. Que você seja abençoado, que você seja abençoada em nome de Jesus. Todos os dias nós aprendemos com a palavra do Senhor a ser verdadeiros cristãos, pois na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas, está as ordenanças do Senhor para que nós venhamos ser verdadeiros cristãos nesta terra, neste mundo que vive cheios de ilusões. Amém, meus irmãos? Então nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz em Provérbios 16, versículo 25, diz assim: há um caminho que parece direito para o homem, mas o fim dele conduz à morte. Ou seja, a palavra do Senhor diz que há um caminho que para o homem, aos seus olhos, lhe parece bom, lhe parece agradável, mas o final dele conduz à morte. O final dele conduz à morte. Você vê que esses dias nós estávamos falando sobre Abraão e hoje continuaremos falando ainda um pouco sobre Abraão. Abraão, um homem abençoado por Deus, que foi próspero nos seus caminhos, por onde passava, pois a bênção estava repousada sobre a vida de Abraão. Em tudo que ele colocava as mãos, prosperava. Aleluia. Como diz em Gênesis capítulo 13, nós falamos quando Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e ali farei de ti uma grande nação. E Abraão deu ouvido à voz de Deus e passou a ser muito abençoado. A Bíblia diz em Gênesis 13, no versículo 2, que Abraão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro. E Ló, no versículo 5, e Ló que ia com Abraão também tinha ovelhas e gados e tendas. Ou seja, Abraão havia ficado muito rico. Abraão tinha adquirido muitos gados, ouro, prata. E Ló, o sobrinho de Abraão, aquele que o acompanhou também quando ele saiu da sua parentela, Ló passou também a ser muito abençoado. E começou a haver um desentendimento. A Bíblia diz aqui que a terra não podia sustentá-los, habitando juntos, como os seus bens eram muitos, não podia habitar juntos. Ou seja, eles tinham adquirido tantas coisas que a terra não podia contê-los com ele, pois os dois haviam adquirido muitas posses, muito ouro, muita prata, muito gado. E a Bíblia diz aqui que a terra não podia sustentá-los, habitando juntos, como seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra. E Abraão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, e nem entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti. Peço-te que se te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita,
E se escolheres a direita, irei para a esquerda. Você vê que Abraão, ele disse, nós somos irmãos, e que não haja desentendimento entre mim e ti, e nem entre os meus pastores e os teus. Olha, a terra toda está diante de ti. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. E se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. E Ló viu, e aos seus olhos, ele viu o lugar mais lindo, e escolheu, como diz a palavra do Senhor. E Ló escolheu para si, no versículo 11, todo o vale do Jordão e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Este lugar chamado Sodoma, mais na frente, em outra passagem, vai dizer que Deus destruiu este lugar. Só não destruiu a vida de Ló naquele lugar por causa da vida de Abraão. Mas isto já é outra palavra. Aqui eu quero focar nesta passagem que nós estamos meditando, que você vê como Abraão, por ter a certeza de que Deus estava com ele não se importava o lugar para se escolher, pois ele disse para o seu sobrinho, se você escolher, está aí a terra, escolha. Se você ir para a direita, eu vou para a esquerda, porque quem tem a bênção do Senhor não está preocupado se vai para o deserto, não está preocupado, pois ele sabe que na onde ele estiver, ele vai dar frutos, pois a bênção do Senhor está sobre a vida dele, e tudo que ele coloca as mãos é abençoado. Até as coisas que iriam dar errado passam a dar certo. E Ló ele escolhe, como a gente falamos, que há um caminho que para o homem lhe parece bom, mas o final dele é a morte. E você vê que a Bíblia diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, ou seja, o lugar aonde Ló escolheu. As pessoas que habitavam lá, elas desagradavam a Deus nas suas práticas que faziam. E Ló, ao seu ponto de vista, ele escolheu aquele lugar, porque ele viu, aos seus olhos era bom. E Abraão disse, se tu escolher para a direita, eu irei para a esquerda. Ou seja, aquele que tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, que tem Deus dentro do seu coração, que sabe que o Senhor está com ele não está preocupado, pois ele sabe que na onde o Senhor o colocar, ele vai prosperar, ele vai dar frutos. Como diz lá no Salmos 1, Salmos 1, verso 3, diz assim, ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no seu tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Assim é aquele que dá ouvido à voz de Deus. Tudo que ele faz prospera. Pois a bênção do Senhor está repousado sobre a vida dele. Você vê que assim é muitas pessoas nos dias de hoje. As pessoas começam a caminhar com o Senhor. E quando o Senhor começa a abençoá-la, assim como Ló, passou a ser muito abençoado estando ao lado de Abraão. E chegou um momento que houve um desentendimento. E muitas das vezes as pessoas começam a caminhar com o Senhor. E quando elas estão bem estruturadas, elas começam a querer caminhar sozinhas. E quando elas começam a escolher desta forma, elas sempre lá na frente irão quebrar a cara. Pois você vê, enquanto ele estava caminhando com Abraão, tudo lhe iria bem. Mas a partir do momento que ele foi para aqueles lugares, para aquele lado que ele escolheu,
lá na frente, como já falei em outro vídeo sobre esta passagem, a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus destrói aquele lugar onde ele estava. Só não destruiu a vida de Ló por causa de Abraão. Pois antes de Deus destruir aquele lugar, Abraão intercedeu pela vida de Ló. E os anjos que foram destruir aquele lugar, tirou Ló de lá. E suas filhas, sua esposa virou uma estátua de sal, pois os anjos lhe deram a ordem, não olhem para trás. E você vê que quem tem a bênção do Senhor, ele não está preocupado, pois para onde ele for, o Senhor o abençoará. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. E você vê que Ló, ele fez a sua escolha. Assim são muitas pessoas, elas fazem as suas escolhas e acham que tudo que está fazendo é correto, é certo, parece bom aos seus olhos, mas o final é destruição, é a morte. Então, o conselho que eu te dou, anda com pessoas de Deus, com verdadeiros cristãos, para que a cada dia você se torne cada vez mais uma bênção. Pois enquanto Ló estava ao lado de Abraão, que tinha a bênção, pois a promessa estava na vida de Abraão, e aqueles que estavam ao seu lado eram abençoados. E tem pessoas que, quando ela começa a crescer na vida, ela acha que ela já sabe de tudo e quer caminhar sozinho com as suas pernas e sempre vai quebrar a cara. Confia no Senhor e não no teu próprio entendimento. A palavra do Senhor ainda diz em Provérbios 1, versículo 33, diz assim o Senhor, olha o conselho do Senhor para nós neste dia de hoje. Mas quem me der ouvidos viverá seguro e estará tranquilo sem medo do mal. Ou seja, quando nós damos ouvido àquilo que o Senhor nos fala, nós estamos seguros e tranquilo. E nós não temos medo do mal, pois sabemos que o Senhor é a nossa fortaleza, é a nossa segurança, é o nosso escudo, é o nosso socorro. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, você que ouve esta palavra neste momento, há coisas, há caminhos à nossa frente que parecem bons aos nossos olhos, mas o final é a morte. Então, antes de fazer qualquer coisa, pergunta para o Senhor, fala com Ele. Um conselho que eu te dou, anda perto de pessoas de Deus, pois as más companhias corrompem os bons costumes. Você vê que enquanto Ló estava ao lado de Abraão, tinha uma vida abençoada. Estava prosperando, pois a prosperidade estava sobre Abraão. Sobre a vida dele, pois a vida de Abraão, sobre a vida dele tinha uma promessa. E quem está ao lado daqueles que têm a promessa de Deus, também são abençoados. Pois a palavra do Senhor diz, como o Senhor disse para Abraão, e eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei também aqueles que te amaldiçoarem. Você vê que quando uma pessoa, ela abençoa um servo de Deus, aquele que tem a promessa de Deus,
aquele que é um escolhido de Deus, esta própria pessoa, ela é abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. E quem tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, ele não está preocupado. Ele pode estar no deserto, mas no deserto vai fluir água. Ele pode estar onde for, vai dar certo. Ele pode cair no pior lugar, vai dar certo. Quem tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, você vê que José, quando caiu naquela terra do Egito, quando foi vendido como escravo e chegou até aquele lugar, chegou na casa de Potifar, a casa prosperava. Foi para a prisão, imagine, a prisão começou a ser um lugar totalmente diferente, que dava até gosto de estar lá dentro da prisão. Pois quem tem a bênção do Senhor, por onde passa, as coisas passam a ser iluminadas. As coisas não é mais do mesmo jeito como era antes, porque dá fruto. Não importa onde caia, vai dar frutos. O mais importante é ter a bênção do Senhor repousado dentro de você. Carregar a presença do Espírito Santo. Como disse Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Às vezes as pessoas correm tanto atrás das coisas em primeiro lugar, mas se você tiver a presença do Espírito Santo na sua vida, não importa para onde você for levado, vai dar certo, vai ser abençoado, vai prosperar, pois a bênção do Senhor está repousada sobre a vida dos seus escolhidos. E não importa onde ele esteja, tudo lhe irá bem. E se nós dermos ouvido, nós estaremos seguros e também estaremos tranquilos. Imagina no meio das dificuldades, das provações, das tempestades, você ter a certeza e a tranquilidade de que tudo vai passar. Tudo é só um momento, sabe por quê? Porque você tem a convicção ao Deus Pai que você serve. E assim eu deixo esta palavra neste dia de hoje. Dê ouvido à voz de Deus e você estará seguro e tranquilo. E você não terá medo do mal, pois o Senhor é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro. Ele é bem presente na hora da angústia. Assim eu deixo esta palavra neste dia de hoje. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.